Vamos orar. Oh Deus, nenhuma condenação há. Como homens, Senhor Pai, que nasceram debaixo da ira, mortos em delitos e pecados, poderiam cantar isso, sair e viver, Senhor Pai, da mesma forma. Mas como essa condenação, Senhor Pai, não chega em nós, Deus, é uma obra, Senhor Deus, da graça soberana. Nós não fizemos nada. Oh Deus, não há nada nessa salvação que tenha sido, Senhor Pai, a nossa colaboração. Tu fizeste todas as coisas, operaste o querer, o efetuar, tanto, Senhor Pai, ó Deus, o nosso chamado eficaz, quanto durante toda a nossa santificação. Ó Deus, Tu operas em nós o desejo, ó Deus, o Teu Espírito foi derramado em nossos corações, e o apóstolo Paulo disse que o Teu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, e é esse amor, Senhor Pai, agora totalmente voltado, capturado pela beleza de Cristo, que constrange os nossos corações e faz nós bradarmos com Paulo: um morreu por todos, logo todos morreram para aqueles que vivem e não vivam mais para si mesmos. Nós não queremos, Senhor Pai, ouvir um sermão que fale sobre nós e que fale sobre nós vivermos para nós mesmos e como podemos potencializar, Senhor Pai, o nosso ego e a nossa autoestima e as nossas realizações. Nós queremos ouvir a palavra, Senhor Pai, que faz nós não vivermos mais para nós mesmos, não termos a preocupação voltada para nós mesmos, não avaliarmos, Senhor Pai, os acontecimentos, a vida, as coisas boas e, Senhor Pai, tristes, ó Deus, baseadas em nós mesmos. Quando tudo for, Senhor Pai, primavera, e quando tudo for abundância, nós, Senhor Pai, não atribuiremos nada a nós mesmos. Nós falaremos como Davi: da Tua mão vieste todas as coisas para nós, e daquilo que Tu nos dá, ó Deus, nós damos a Ti. E quando tudo faltar, Senhor Pai, quando tudo for escasso, ó Deus, nós possamos da mesma maneira, Senhor Pai, ó Deus, nossos corações possam cantar essa verdade: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, ó Deus, na abundância e na escassez, na vida e na morte, nenhuma condenação há. E se a taça da condenação nunca mais será servida para os nossos lábios, se outros lábios infinitamente melhores que os nossos beberam toda a nossa condenação, nós vamos, como Davi, Senhor Pai, tomar, Senhor Pai, do cálice da salvação, porque Teu Filho tomou do cálice da maldição. Que ninguém, Senhor Pai, beba pequenos goles do cálice da salvação, mas beba abundantemente. Quando o salmista e profeta pergunta: o que darei a Deus por todos os seus benefícios? Oh Deus, o que Ele poderia te dar? O que nós podemos te dar? Ele diz: beberei do cálice da salvação, vou desfrutar mais desse Deus, e a única honra que podemos te dar, Senhor Pai, é uma alma totalmente satisfeita com tudo que Tu és para nós em Cristo. Que a Tua palavra nessa noite nos desperte para isso mais e mais, em nome de Jesus, amém, amém. Há uma semana atrás ou duas, não lembro muito bem, Mateus estava pregando sobre a morte de Estevão. E esse é um dos maiores sermões que há na Bíblia. É inacreditável, alguém que sabe que vai morrer, o seu apelo não é um apelo por sua vida, não é um apelo desesperado para darem a ele uma chance de viver, acabar de criar seus filhos e voltar para casa naquele dia. Ele mostra um conhecimento profundo de toda a verdade de Deus, e ele prega o Evangelho ousadamente. As pessoas, apesar de verem o rosto dele como de um anjo, ao mesmo tempo elas rangeram os dentes contra ele, e no final o arrastaram. Imagina você sendo arrastado por uma turba e ele foi apedrejado. Mas que sermão! Nós ficamos pensando que tipo de esperança Estevão podia ter. Muitas pessoas conversam comigo extremamente preocupadas com o mundo, preocupadas com a igreja, preocupadas com que as coisas estão acontecendo, preocupadas porque a igreja não está nas esferas que devia estar, e quase sempre eu tenho que dizer para a pessoa que as preocupações delas estão no lugar errado. E quando a nossa preocupação está no lugar errado, toda a nossa vida
acaba tentando solucionar o erro com mais erros, não é? E quando Mateus estava então pregando, ele me fez lembrar algo que eu sempre quero trazer à minha mente. É a única maneira de uma pessoa como eu, por exemplo, passei dos 50 anos, então já atravessei o Cabo da Boa Esperança, não é? Antes era chamado Cabo das Tormentas, não é? É mais ou menos a mesma coisa, né? É uma tormenta quando você não tem Deus, se aproximar cada vez mais do fim. Mas depois que eles atravessaram, chamaram o Cabo da Boa Esperança. Assim é a nossa vida. Que tipo de boa esperança Estevão podia ter? O Império Romano parecia invencível. Eles eram odiados por todo o Império Romano, e o Império Romano sempre dominou o mundo. Uma máquina de guerra, um poder imenso. Mas os judeus também não gostavam deles e respiravam ódio contra eles. Não havia muito tempo que Jesus tinha sido morto. Ele estava ali pregando o seu último sermão. Hoje as pessoas estariam pensando: está tudo acabado, não é? Está tudo acabado, somos um grupo pequeno, ninguém gosta de nós. O Império Romano não gosta de nós. Os judeus, eles eram judeus, mas os judeus que não abraçaram aquele pequeno grupo, o cristianismo, Cristo, eles nos odeiam, eles nos arrastam, eles nos apedrejam, eles nos matam. Então, o que vai ser da igreja? O que vai ser de tudo que Deus precisa fazer? Eu vejo esse mesmo tipo de preocupação e fico pensando: como as pessoas poderiam morrer em paz como Estevão, se Estevão pensasse como essas pessoas? Nós podemos acreditar nas doutrinas da graça sem levar ela às consequências finais, e abraçamos então a visão, a cosmovisão que o mundo tem, e isso faz com que nós sejamos um feixe de contradição, não é? E aqui no meio do sermão que eu falei, Mateus estava pregando a respeito disso, diz assim: e José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Atos 7,14. Ele estava pregando, por acaso há um longo série de sermões sobre José, e esse aqui Estevão está falando exatamente a respeito disso, nessa parte do seu sermão, não é? Há uma longa série de sermões sobre José pregados aqui nos últimos meses. E José mandou chamar o seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas. Então, por que Estevão, na sua defesa do Sinédrio, ali as suas últimas palavras, a sua última chance de dizer alguma coisa que salve a sua pele, que faça você não morrer? Porque ele deu o seu trabalho de pregar dessa forma e ser minucioso a ponto de mencionar isso. 75 almas foi o que saiu da casa de Jacó e foi para o Egito, quando finalmente José se deu a conhecer. Porque ele não falou só uma mensagem geral, assim: José, Jacó e sua família desceram para o Egito, eu estou quase morrendo, os detalhes não são importantes. Estevão estava sob julgamento por sua vida. Imagine, você está sendo julgado. Quando você vê um julgamento que pode ter pena de morte, há toda uma comoção, mas aquilo leva semanas, e às vezes a pena vai ser cumprida, leva anos. Mas não, ele estava sendo julgado ali, ele ia morrer ali mesmo. Ele estava sob julgamento por sua vida, porque era um pregador do Evangelho, porque estava pregando o que nós estávamos cantando hoje, sobre nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas que todos os que não estão em Cristo estão debaixo da ira de Deus. Eu estava pregando o Evangelho, mas o que esse pormenor, o que essas pequenas coisas, eu estava falando sobre barras de ouro e pepitas de ouro, porque essa pequena pepita de ouro aqui tinha importância. Eu sugiro que Estevão tinha em mente o princípio que precisa nortear as nossas mentes. Mesmo quando a gente fala muito sobre Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus, nós continuamos pensando, quando vamos pensar no sucesso do propósito de Deus, nós pensamos em termos mundanos. Isso destrói a paz na nossa alma,
não é? E obscurece nossa visão do que Deus está fazendo. E o que ele tinha em mente, o que nós devemos ter em mente, essa é a relação. Em ambos os casos, nós estamos lidando com história. Nós não cantamos hoje aqui autoajuda, não contamos ideais utópicos, não é? Quando estamos falando que nenhuma condenação há porque Cristo levou a maldição no madeiro, não estamos contando uma história inspiradora, estamos contando a história, o evangelho que Jesus fez no tempo. E história, quando você lida com a história, é assim, você lida com fatos, você não lida com teorias. As pessoas ouvem muitas teorias de várias pessoas. Não, nós no Evangelho não estamos lidando com teorias, estamos lidando com fatos. Jacó desceu ao Egito, isso aconteceu milhares de anos antes do sermão de Estevão, e com ele estavam 75 pessoas, e isso é história. Esse é o tipo de fato que você vai ver e ler em livros de história. Jamais devemos perder de vista o fato de que estamos lidando com eventos históricos. Cantamos hoje sobre eventos históricos, o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que andou nesse mundo, o Deus que se encarnou, eventos históricos. Estamos lidando com fatos, não com fatos verídicos, como alguma pessoa disse. Uma coisa é fato, ela é verídico. Se não for verídico, não é um fato, não é? Nós estamos lidando com fatos, não com teorias que algum ser humano genial, não é, desenvolveu para tentar trazer conforto para a alma, consertar a sociedade, consertar a alma humana. Não estamos lidando com teorias de nenhum homem, estamos lidando com fatos, não com teorias e pontos de vista sobre a vida. Não temos um ponto de vista e ali outro ponto de vista e ali outro ponto de vista, e esse é só o nosso. Não, estamos lidando com história. E todavia é importante que a história que estamos lidando é mais do que simplesmente lidar com fatos históricos. Não é uma história comum isso que nós estamos olhando aqui. É um tipo muito especial de história, e cada pormenor dela é importante. Nada na Bíblia foi colocado a mais nem a menos do que aquilo que era importante para nós, porque trata-se da história de Deus. Trata-se daquilo que Deus está fazendo, da história da Trindade. E em segundo lugar, a história que o próprio Deus produz ao decretar essas coisas. E como nós começamos hoje, o Verbo virou gente e habitou entre nós. Não é uma bela história inspiradora, é fato. Hoje nós estamos em 2023, em relação a esses fatos. Então há um elemento nesse segundo tipo de história que é muito importante lembrar. É a história que Deus faz acontecer, é a história que Ele diz o fim desde o início. Não é porque Ele tem uma bola de cristal e vê o futuro, é porque é a história dEle. É a história que Ele se determinou a fazer. E Ele diz: operando eu, quem impedirá? Não é que Ele é mais forte, é que tudo existe nele, respira nele, se move nele. Não é que Ele é mais forte do que os seres ou pessoas que tentam impedir. É que esses seres só existem porque Ele está dando vida a eles. Eles respiram, existem e se movem neles. Homens, anjos, tudo só existe por causa da vontade dEle. Essa é a história de Deus. E Deus disse a Abraão que a família de Jacó iria viver no Egito, não é? Como disse Estevão aqui em Atos 7:6, Estevão está numa situação que ele não pôde preparar um sermão. Nós vemos como ele conhece toda a palavra de Deus, ele vai citando tudo. E ele diz: falou Deus assim, que a sua descendência de Abraão seria peregrina na terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Então ele está falando sobre a história, e sobre esse fio no centro da história,
da onde Deus vai trazer finalmente o clímax da história a esse mundo em seu filho. Está falando sobre a família de Abraão, e por essa razão que Estevão tem o cuidado de mencionar que naquele dia foram 75 pessoas para o Egito. Todas as nossas preocupações, temores, encontram o lugar certo. Há um lugar para nós colocarmos, para nós fazermos perguntas profundas para nós mesmos, mas não o que atormenta as pessoas por não perceberem como Deus conduz a história que é dele. Nós afirmamos que a Bíblia não é um livro comum, escrito só por homens, e sim que ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito de Deus, com uma distância enorme entre eles. E porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, não há partes nela que sejam dispensadas, não sejam importantes ou profundas. Eu diria a você, preste atenção nos detalhes. Nunca deixe o todo, por mais grandioso que seja e fazer você perder atenção nos detalhes. Você vê, Estevão está morrendo, mas ele menciona detalhes. 400 anos de escravidão, 75 pessoas descendo ao Egito. Detalhes. Algumas pessoas perguntam às vezes, por que o Novo Testamento começa com aquelas genealogias? Nós podemos pular aquela parte, queremos uma coisa prática. Não, queridos, por exemplo, começa assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou a Judas e a seus irmãos. As pessoas podem dizer, olha, qual é a relevância para a cultura, que mudanças isso trará? O pastor deve falar sobre algo mais prático, essas genealogias. Porque Mateus e Lucas traçam essa linhagem de Cristo. Você pode dizer, eu quero uma mensagem que me inspire, uma mensagem que faça eu enfrentar um pouco melhor a segunda-feira. E o que eu posso tirar disso, olhando para essas genealogias? Qual a importância final disso para a minha segunda, terça e para frente, dessas genealogias? O que isso tem a ver comigo, com o meu problema, com o problema no meu casamento, com o problema na minha saúde, com o problema na família, com o problema no país, com o problema no mundo, com o problema no meu corpo? Mas eu digo que essa é uma questão totalmente vital, não é? E essas perguntas são totalmente tolas quando nós pensamos assim. Essa árvore genealógica é uma prova, é um fato. Aqui nós temos história, é o que está sendo dito para nós, é a prova de que Deus realmente, há 2000 e poucos anos atrás, enviou o seu Filho ao mundo e cumpriu a sua promessa em Jesus de Nazaré. Através de séculos, todas as profecias foram cumpridas. Todas essas coisas ou seriam verdade, ou todas as suas esperanças, que nenhuma condenação há, se vão. Se qualquer uma dessas coisas não fosse verdade, toda a nossa fé é vã. Se você não pudesse provar que aquele bebê era da semente de Abraão, Isaac e Jacó, que ele era descendente da tribo de Judá, e em particular de Davi, toda a base do Evangelho, toda a segurança, tudo que Paulo escreveu, tudo que você conhece, estaria terminado. Não seria nada. Portanto, os detalhes na Bíblia, das tábuas genealógicas, da menção de quantos anos foi a escravidão, de quantas pessoas foram para o Egito, esses detalhes constituem parte do grande plano de Deus. E porque isso não é só uma história inspiradora, você não pode dizer que foi 80 pessoas, ou foi 76, ou 74, porque é história. Foram 75 pessoas, não foi 80. Isso faz diferença? Faz diferença, porque é o que não é verídico, que você pode contar de uma maneira ou de outra, é que você pode acrescentar ou tirar. Não aconteceu. Você pode contar uma história imaginária e acrescentar algo a ela e fazer algumas modificações, mas há muitos detalhes acerca da vida de Cristo que foram profetizadas
e o próprio lugar, por exemplo, do seu nascimento, em Isaías capítulo 35, em outros lugares, foi profetizado os milagres que ele faria, foi profetizado cada detalhe. A Bíblia diz: Jesus disse: tenho sede. Para que se cumprisse as Escrituras, ele disse: tenho sede. Mesmo a sede na hora da morte tinha sido profetizada. Então, qual a importância disso? Alguém pode perguntar. João Batista teve uma época que ele entrou num drama, porque ele estava preso, porque ele não sabia se seria solto ou não, e Jesus não fez nada a respeito disso. Ele entrou num drama, se ele realmente... Jesus era aquele que eles esperavam por vir, ou eles tinham que esperar outro? És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E a resposta de Cristo foi: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Mateus 11, 3-6, né? Você vê, em vez de a resposta para João ser: sou eu mesmo, eu vou tirar você da cadeia. Não, ele diz: João, olhe para a palavra, olhe para as Escrituras, olha como elas se cumprem. Não importa se você vai ficar preso ou não, ou se vão te condenar à morte ou não, isso não vai mudar o fato de que essa é a verdade, porque todas as profecias dos profetas estão cumpridas. Eu não vou ser o Messias se eu mandar você sair da cadeia, ou se você escapar da morte, ou se você for curado de alguma doença, ou se eu for curado de alguma doença, ou se Deus me der mais anos de vida, ou não me der mais anos de vida, se Ele vai me tirar daquele problema, ou se Ele vai me tirar daquele outro problema. Não é isso que faz o Evangelho ser Evangelho. O Evangelho são fatos. Ele diz para João, veja como toda a palavra se cumpre em mim. Você vê, sou eu mesmo, João. Isso não quer dizer que João ia ser solto. Isso quer dizer que algo muito maior e melhor tinha acontecido. O Verbo virou gente e habitou entre nós. Então, no transcurso de toda a vida, nosso Senhor, Ele é o perfeito cumprimento de cada detalhe, de cada profecia, e tudo é predito que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Você vê, ele não podia ser vendido por 29 moedas, porque senão a profecia estava errada. Ele não podia ser vendido por 40, 31 moedas. A profecia é que ele seria vendido por 30, então tinha que ser 30. Os pequenos detalhes determinam tudo. Eles são totalmente fundamentais. Se ele é vendido por 40, então a profecia caiu. Se ele é vendido por 29, então a profecia não estava certa. Tudo a respeito dele desmorona. E em Isaías 53 e em muitos outros lugares, a maneira da sua morte é profetizada. Tudo isso é a maneira de nós falarmos, e o Senhor mesmo fez isso. Falarmos hoje, falar para João o que ele disse para aqueles dois homens no caminho de Emaús. Lá estavam eles estavam miseráveis, estavam tristes, eles estavam achando que uma desgraça aconteceu, então eles estavam abatidos. Em vez de simplesmente, como quando você está passando por 1000 problemas, simplesmente você olhar para a verdade. Olha, essa é a verdade. Essa verdade, ela não tem nada a ver com eu passar por problemas ou não, por o João estar na cadeia ou não, por Estevão estar sendo assassinado ou não. Essa é a verdade, porque são fatos. Então Jesus disse: olha, vocês não deviam estar abatidos nessas condições miseráveis, achando que tudo desmoronou, alguma coisa sobre mim não foi cumprida, não é? Então a Bíblia diz que ele começou a mostrar aqueles dois homens tudo o que o Velho Testamento, a lei e os profetas falavam sobre ele. Era isso. Eles não tinham que olhar para os acontecimentos aparentemente espantosos daquele final de semana e isso definir. Ele tinha que olhar para esses fatos, essas pequenas coisas, como 30 moedas, como 75 pessoas. E o que nosso Senhor disse foi: ó nécios, tolos. Você, por exemplo, quando está cheio de problemas e começa a ter dúvidas, tua fé fraqueja, então você é um tolo, você é um nécio.
se não muda os fatos, o verbo virou gente. Eu enfrentar problemas tem nada a ver com isso. João ficar na cadeia e ser decapitado não muda o fato, e é esse fato que é a esperança imortal no coração de Estevão, naquela situação. E não as situações mudarem, como não mudaram para Estevão e não mudaram para João Batista. Nécios, e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? Então Lucas escreve: e começando por Moisés e por todos os profetas, aplicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Lucas 24. Ou seja, em vez de Jesus dizer aqui estou vivo, para que simplesmente a emoção deles mudassem, eles tinham que compreender pela palavra essa verdade. E os dois não conheciam tão bem as escrituras como deviam, apesar de que eles conhecerem todos os textos. Como as pessoas cheias de preocupações no lugar errado fazem, porque não veem a história de Deus. Elas estão ainda vendo, falam da graça soberana, falam da soberania de Deus, falam do decreto de Deus, mas elas estão vendo ainda, elas têm uma visão muito humana, muito da cultura, muito do mundo, sobre o que a igreja é e sobre como as coisas devem ser, irão ser e como elas terminam. Então o apóstolo Pedro, por exemplo, diz assim, 1 Pedro 1,11: o Espírito de Cristo que estava neles, em quem? Nos profetas. O Espírito de Cristo estava em Moisés, o Espírito de Cristo estava em Ezequiel, o Espírito de Cristo estava em todos os profetas. Quem falou foi o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas do Velho Testamento, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1,11. Esse é o tipo de detalhe que você precisa. É isso que faz Estevão não pensar: o evangelho está perdido, o que será do evangelho? Não tem quase ninguém, nós somos só um grupinho e estão matando a gente. Eu mesmo estou sendo fiel aqui, mas parece que vai acabar tudo aqui em desgraça. O que vai ser do evangelho? O evangelho está perdido, a igreja está perdida, tudo está perdido. Não. Apesar de estar sendo condenado à morte, Estevão não está assim. Estevão tinha uma visão verdadeira, não só teórica, de quem é Deus, da história de Deus. E é isso que Estevão proclamou com tanta ousadia naqueles instantes finais. Estamos tratando da história de Deus, a história de Deus, a história que Deus decretou, o plano de Deus. E Ele predisse cada coisa, Ele decretou cada coisa. E o outro ponto geral aqui para nós é que o princípio essencial da maneira pela qual Deus trata esse problema do mundo, do pecado, do sofrimento, da miséria, de Satanás, quanto à salvação, é sempre um princípio único, e que as pessoas, mesmo que falam sobre as grandes doutrinas da graça, volta e meia elas estão desanimadas ou extremamente preocupadas com a coisa errada, porque elas de fato não veem isso. Deus sempre trabalha com um princípio de seleção e de rejeição, sempre. Esse ponto é importante, porque é algo estranho para nós, é algo contraintuitivo. Nós nunca pensaríamos dessa forma. Você pode acompanhar, no entanto, em cada linha da palavra de Deus, que esse é o método de Deus. Observem Jesus na manjedoura, não é? Leia as tábuas genealógicas e você vai ver um processo de seleção e rejeição, e simplesmente tudo é estupendo para nós, mas não se você tem alguma admiração pela sabedoria do mundo. Abraão, a Bíblia diz, o pai da nação, no sentido, teve um filho chamado Ismael, mas não era por ele que Deus ia
conduzir o seu plano. Não, foi por Isaque. Ismael foi rejeitado, Abraão orou: Senhor, faça Ismael ser quem vai ser a pessoa que tu vais fazer. Deus diz: não adianta, Abraão, para de orar, essa oração não é? Ele está falando: abençoe meus planos de salvar teu plano. Tu tinha um plano de eu ter um filho, mas estava dando errado, e eu dei um jeito, agora eu arrumei um filho. Deus diz: não, eu rejeito totalmente as tuas ideias, a tua ideia de ajudar no meu plano. Não, em Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis 21, 12. Depois aconteceu a mesma coisa com os dois filhos de Jacó, não é? Esaú e Isaque, eles eram gêmeos. Esaú foi rejeitado e Jacó foi escolhido. Paulo diz: Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Nós nos espantamos, a gente sempre diz isso, não para ele ter odiado Esaú, porque nós somos odiáveis. Todos nós pecamos, estamos debaixo, carecemos da glória de Deus, estamos fora do brilho da sua face e merecemos a ira de Deus. A ira de Deus, Paulo diz em Romanos 1, se manifesta sobre toda a impiedade, todos os homens que detêm a verdade pela mentira, todos nós. Então Esaú foi rejeitado e Jacó foi escolhido, e esse é o método de Deus, e por aí vai. Jacó teve 12 filhos, mas o que foi escolhido quanto ao propósito de Deus não foi nem José, que nos parece uma pessoa mais adequada, foi Judá. E tudo isso é tratado o quê? Com grandes detalhes. Você pode olhar, sabe, Judá cometeu pecados, e ele acabou tendo relação sexual com a sua nora, e nasceram 2 crianças, Farés e Zará, ou Pérez e Zerá. E eu e vocês não entendemos. Nós pensamos: poxa, já que ele ia conduzir através de Judá, não podia ser sobre outros filhos que Judá teve, não é? E entretanto, você vê mesmo aquilo que o diabo ou os homens fazem contrários a Deus, como os irmãos de José fazem, tem que cumprir o propósito de Deus, ou como aquelas pessoas que estavam matando Estevão, ou como aquelas pessoas que mataram o Filho de Deus. Eles estão fazendo aquilo por propósitos diabólicos, maus, egoístas, orgulhosos, mas isso longe de estragar a história de Deus, é obrigado a cumprir. E Deus sabe o que estava fazendo quando manteve a sua linha de ação, e escolheu em Judá, através daquela descendência específica, quem viria a ser o filho. E seguindo essa linhagem, além de Judá, nós chegamos a um homem chamado Jessé. Ele tinha um montão de filhos, e homens grandes, fortes, altos, grandes guerreiros, homens valentes, mas Deus não escolheu nenhum deles. Ele foi falando para Samuel: esse não. Aí Samuel, quando olhava para outro, falava: é esse aí, esse fortão, esses ombros, esse cara estupendo. Deus precisa dele para fazer o que vai fazer. Deus fala: não, esse aí também não escolho esse, não quero esse não. E Davi, o menor, o insignificante, foi escolhido, e dele, dos seus descendentes, veio finalmente aquele bebê que nasceu em Belém. E o que eu estou dizendo, já que são histórias conhecidas por nós, é que os detalhes são importantes. Você vê, não é uma história que você possa mudar nada, que você possa acrescentar nada. Elas mostram que esta é a história de Deus, que a história do mundo é a história de Deus, que Deus está levando a efeito em detalhes o que Ele decretou na eternidade, o seu propósito, e o que Ele planejou em seu propósito, Ele projetou antes de criar o primeiro ser que existe, o primeiro anjo, o primeiro querubim, o primeiro serafim, a primeira coisa que Ele criou. Contudo, o aspecto que deve ficar mais fincado em nossa mente é uma extraordinária característica de como Deus faz. Ele não só rejeita e escolhe. Quando desceu para o Egito, esse povo então só tinha 75 pessoas.
É um punhado de gente. E isso que Estevão está dizendo ali, mencionando exatamente o número, como é dito para nós, está gritando para nós como Deus age. Nós não vamos aprender? Nós não vamos aprender e finalmente ter a paz que Estevão tinha para pregar a verdade e morrer? Não vamos aprender nunca? Isso mostra que as ideias de Deus são muito diferentes das nossas, mas nós insistimos com as nossas ideias. Nós sempre pensamos em termos de números enormes, de massas, de multidão, de grandeza. Se Deus queria mudar o mundo, Ele tinha que escolher o Egito, que era uma grande nação, um grande poder. Aí sim, a vontade de Deus é dominar tudo. É o que nós pensamos, essa é a maneira humana, essa é a carne, esse é o homem natural pensando. A geração a qual eu e você pertencemos perdeu totalmente a cabeça. Nós ficamos enlouquecidos pelo tamanho. Nós pensamos sempre em milhões, em bilhões, de pessoas, em milhões de seguidores nas redes sociais, em milhões. Nós estamos enlouquecidos por números e pensamos que é dessa maneira que a igreja deve operar, que é assim que a igreja vai vencer, que é assim que as coisas, Deus finalmente vai conseguir fazer o que Ele quer, que esse é o único meio pelo qual Ele pode ter sucesso. E quando nós não vemos isso, nós pensamos: meu Deus, o que está acontecendo? Tudo está dando errado. Mas isso é negar a essência do princípio do Evangelho. Isso é negar o Evangelho. Para você como é fácil. E o princípio é: sempre se vê Deus operando a partir de diminutos começos. Deus vai salvar o mundo? Vai. Como isso começa? Começa com um bebê. Que é coisa mais desprovida de poder do que um bebê. Eu outro dia estava vendo um vídeo nascendo lá, a girafinha. Em 10 minutos tentou para lá, para cá, a girafinha conseguiu ficar em pé. E mais uma hora a girafinha já estava correndo. Incrível. Mas já viu um bebê humano? Um bebê humano é totalmente... Ele não vai correr daqui a meia hora. Se não tiver todos os cuidados, ele é totalmente desvalido. Ele não tem a menor chance. E o princípio é: sempre se vê Deus operando a partir desses princípios, esses começos diminutos. E é isso que a gente vê, diminutos. Como é que Deus vai trazer seu filho ao mundo, formar uma grande nação, todo o seu propósito? Através de uma família. E essa família só tem 75 pessoas no mundo todo. Eles não são poderosos, estão morrendo de fome, de tal maneira que eles precisam dar um jeito de conseguir comida para sua família não morrer. E foi assim. Mas Deus já havia agido dessa maneira. Isso não é na época do dilúvio, quando o mundo inteiro foi destruído. Por que Deus não salvou, 5.000 pessoas com várias arcas, um grande empreendimento que faria a cultura da época ficar espantada? Caramba, olha o que estão fazendo. Por quê? Só 8. Não é muito pouco? Será que vai dar certo? Um troço que começa tão pequeno. De toda a humanidade, Deus só escolheu 8 almas. 8. De todo mundo. Nós não pensaríamos: não, tem que ser mais gente, senão isso vai dar errado. Mas Deus escolheu realizar maravilhas. De todo o seu plano está ali naquele instante em apenas 8 pessoas que Ele escolheu. E depois, entre essas 8 almas, havia os 3 filhos de Noé. Porém, Deus escolheu somente um, que não os 3. Mas Deus diz: não, o meu propósito está em Sem. É Ele, não é os 3. Mas 3 não era melhor? Não ia ter mais possibilidades? Não, um é suficiente. Então nós temos aqui de novo uma demonstração do método de seleção e rejeição de Deus. O mundo pode não gostar, e se você não gosta, você pensa igual o mundo. A seguir, quando você chega à grande história dos judeus, com Estevão, está mostrando aqui, como ele está mostrando, pregando aqui, dos filhos de Israel. Ele começou tudo aquilo como? Como é que eu vou começar um povo?
para me revelar as Escrituras. Eu vou começar como? Vou começar com um homem, um só. Então, desse único homem viria a nação da qual viria o Messias. Ele não precisava de 2 homens, de 20 homens, de 30, 1.000, 1 milhão de homens. E como Deus começou? Qual foi o começo? Ele escolheu Abraão. Ele escolheu. Abraão não buscava a Deus. Abraão era um adorador da lua. Ele não era diferente em nada dos seus pais, dos seus avós e da população. Era um adorador da lua até 75 anos de idade. Quando Josué vai entrar na terra de novo, ele diz: nossos pais adoravam todos os deuses, os mesmos deuses que os cananeus adoravam. Nossos pais eram iguais a eles. Tudo que mudou foi porque Deus chamou Abraão. Um só homem. Por que Deus não chamou lá em Ur um montão de gente? Por que Ele não chamou metade da cidade? Por que Ele não chamou um número considerável? Não, um era suficiente. Um bastava. Tudo veio daquele único homem, não é? E eu digo para você, esse é o método de Deus. Em 2023, nós não podemos pregar algo e sermos incoerentes com aquilo que ou coloca o evangelho de pé ou é a negação do evangelho. Lembre-se então da história de Abraão, Isaac, esse filho único, esse único menino com quem Deus provou Abraão. Tudo dependia de Isaac. Ele era o filho da promessa. Toda a promessa de toda a eternidade, de todos os redimidos, de tudo que vai acontecer por eras sem fim, dependia apenas de um menino. Como eu disse, Abraão não construiu um império, não se transformou num grande rei. Ele é o pai da fé. E ele só o que fez foi ter um filho e criar esse filho. Então depois nós vemos esse princípio em Jacó fugindo com medo da ira do seu irmão, deitado naquela noite. Se você tivesse assim, fora da cena, como acontece às vezes em filme, né? Você sai da cena e olha para a cena. Se você visse aquele cara deitado naquela noite, usando um travesseiro, uma pedra, você pensaria, toda a história de toda a eternidade depende dessa pessoa aí. Tudo está nela. Todo o plano eterno de Deus está nesse cara. Não está em todas as nações, todos os governos, tudo está só nesse cara aí, sabe? Pense um pouquinho antes em Abraão. Há um momento em que Abraão sai da tenda no meio da noite e olha para as estrelas. Abraão já era um velho. Imagina se você também estivesse nascendo um pouquinho longe e visse Abraão, aquele velho, saindo da tenda olhando para o céu. Tu pensaria, todo o destino da eternidade está naquele velho olhando para o céu ali. Que Deus estava dizendo para ele assim: Abraão, sai lá fora, olhe para as estrelas. Você acha que aquele momento ali, você acha que o momento importante é o que o Putin está decidindo junto com o Biden? Você acha que isso que está definindo a história? Se você visse um velho saindo da tenda, ou um vizinho teu, não é? No meio da noite, olhando para o céu, tu não quer pensar, toda a história do mundo e da eternidade depende daquele cara ali. Todo o plano de Deus está ali, e tudo vai funcionar. Não é dos grandes governantes. E estava aquele velhinho olhando. Você até podia pensar, você vai estar meio gaga, né? No meio da noite, olhar para a estrela. Quem está acordado? Será que ele está com insônia? Deus estava falando: conta as estrelas, Abraão, conta, assim será a sua descendência. E quando ele contou as estrelas, ele estava contando você, eu que estamos em Cristo. Estava nos contando, estava contando os redimidos. Ora, quando você compara isso com a história secular, e quando compara com a ideia do mundo, sua ideia sobre importância e grandeza de uma nação, de um povo, de um plano, e quando você compara isso ao modo de Deus agir, parece ridículo como Deus age. Se Ele quer fazer grandes coisas, porque tudo depende daquele velhinho olhando para estrelas, ou daquele rapaz que acabou de fazer um monte de bobagens e está dormindo usando um travesseiro, uma pedra. Isso não é um bom plano. Compare isso com o poder e a importância e a grandeza do Egito, da Babilônia, dos cananeus naqueles dias, da Assíria no seu dia, do grande império romano. Compare isso.
Isso sim é poder, isso sim vai mudar as coisas. Então pense no Egito, na Babilônia, nas grandes dinastias, nos persas, nas massas enormes que já existiam na China, com o seu reinado, e tudo isso foi descrito num sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpretou, né? O rei da Babilônia, uma grande estátua de ouro, prata e cobre e ferro, e depois uma pequena pedra, Daniel 23:31. Mas esse é o método de Deus. Aquela pequena pedra, ela vai crescer e ela vai derrubar todas aquelas nações. Esse princípio percorre o Velho Testamento. Moisés teve que se segurar sozinho. E quando você lê a história dos israelitas, reduzido a esse pequeno grupo, apenas 75 quando foram, depois quando é Moisés, Deus vai livrar o seu povo do Egito, e ele convoca então um exército, né? Ele convoca os poderosos, as pessoas sábias, com seus projetos. Como é que vamos livrar um povo da maior potência do mundo? Não, ele só chama um velho de 80 anos e diz: Moisés, eu vou tirar o meu povo do Egito, e eu escolhi eu vou usar você para fazer isso. Mas eu nem sei falar direito. É o faraó. Como é que eu posso falar com ele? Ele comanda o mundo inteiro. Ele nunca vai me ouvir. Não, Moisés, você vai ser quem eu vou usar. Eu escolhi você para fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou mostrar minha glória a faraó. Eu vou lá só com você. Você e eu. Eu e você. E parecia que estava tudo dando errado. Sempre parecia que estava tudo dando errado. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Ele preservou um remanescente. Você vai ver a apostasia em Israel, o profeta Isaías, Jeremias falando, mas Deus diz: eu tenho um remanescente, eu guardei para mim, eu que guardei. A nação de Israel nominal, né, os cristãos nominais daquela época são nominais, mas os verdadeiros eu mesmo separei. Está tudo bem, está tudo bem. Não, a Israel toda vai se perder, agora acabou tudo. Elias, não, Elias, eu guardei para mim 7.000. Mas só 7.000, muito porco, a nação toda. Eu guardei, suficiente. Finalmente vemos depois a ilustração mais estupenda de todas, o princípio pelo qual Deus opera mediante essa escassez, a pequenez. Se você não quer fazer parte da pequenez e da escassez, você não faz parte do propósito de Deus. Se você quer ser parte dos poderosos, se você prefere ser, em vez de ser o único Moisés, você quer ser o faraó, tu tá com aquela coisa que está impressionando o mundo, então você não foi chamado por Deus. Não, porque depois você chega no máximo. O máximo é um bebê numa manjedoura. O que? Esse era o plano? Milhares de anos depois que tu falaste com Adão, e todo o plano é aquele garotinho, cuidado por um carpinteiro pobre e uma mãe adolescente. Esse é o plano eterno. Isso vai destruir Satanás, a morte, tudo. Todas as coisas vão ser feitas nesse bebê. Quer dizer que tudo que foi criado, o mundo inteiro, todo o universo, era para chegar esse lugar, nesse bebê. O apóstolo Paulo descreve a encarnação nesses termos: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Todos os gloriosos propósitos de Deus estavam ali. Toda a beleza de Deus, todo o poder de Deus, tudo que Deus estava num bebê. E você viu quem estava matando Estevão eram os judeus, e quem odiava os cristãos era o Império Romano. Claro está que o mundo não entende isso. O mundo nunca vai ficar espantado com o bebê, nunca vai ficar espantado com aquele pequeno grupinho de pessoas. Mas ainda assim, essa é a maneira invariável de Deus agir. O nosso grande conforto e consolação é que Deus sempre operou partindo de pequenos começos, e Ele continua a agir assim. E essa é a história da igreja. No princípio a igreja consistia, se você tivesse todo um plano eterno, e você viesse ao mundo, e você morresse, e você fizesse a expiação,
A quantas pessoas você deixaria responsável para espalhar essa mensagem? Um monte, né? Isso não pode dar errado. Tem que ser um monte de gente incrível, grandes comunicadores, pessoas que as massas ouvem. Não, ele deixou só 12 pessoas. Não é pouco? Isso pode dar certo? Só 12. E eles são pescadores. Um é coletor de impostos, um era um terrorista. Contudo, todo o futuro da igreja estava ali. 12 pessoas. Todo o futuro, todos os eleitos, todos os que seriam salvos. Quando foi que nós começamos, queridos, a errar com toda a nossa loucura por multidões? Número, domínio, poder, impressionar a cultura. Quando? Vocês acham que no dia que Paulo morreu, o Império Romano parou para chorar? O Império Romano achou que um pária tinha morrido. Ninguém foi lá. Não saiu nas primeiras capas do jornal. Imediatamente antes do evento de Pentecostes, havia só 120 pessoas. Você pode falar assim: depois de 3 anos com Jesus no mundo, ele morreu, ele ressuscitou, e só ficou 120 pessoas do mundo inteiro. É isso. Então era isso. E assim que a igreja começa a crescer um pouquinho, porque acredite, mesmo na época daqueles homens, nessa época incrível no primeiro século, em relação à população mundial, a igreja era nada, mesmo com Paulo no máximo. Mas assim que a igreja começou seu pequeno princípio, começou a entrar um monte de heresias, não de igrejas fundadas por malucos, mas pelas igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, os Gálatas. Você vê Jesus falando com as igrejas, as 7 igrejas da Ásia fundadas por Paulo. A igreja logo começou a errar em seu ensino, e começou a aparecer falsos mestres e heresias, e parecia, a igreja não é muito grande, o Império Romano odeia a igreja, está queimando, matando, jogando para as feras. Nós já somos poucos, no nosso meio tem um monte de falso cristão, tem um monte de líder falso, um monte de pastor falso. Isso aqui vai dar errado. O mundão odeia, dentro ainda está cheio de problema. Olha a igreja dos Gálatas, olha a igreja dos Coríntios, está tudo errado. Mas chegou um dia no século IV em que um homem sozinho se levantou na igreja toda cheia de erros e disse: está errado, está todo mundo errado. Atanásio, ele se levantou em prol da verdade sozinho. Tem gente que é assim, a verdade para ele é só por causa do grupo que ele está. Ele está em Jardim da Luz, doutrina da graça, tal. Ele sai daqui, daqui a pouco ele está querendo outra coisa. Ele nunca amou a verdade de Deus. Ele vai onde ele está. Mas pense em Atanásio, a igreja inteira abandonou a verdade. Então Atanásio ficou sozinho, ficou a expressão Atanásio contra mundo. Ele diz: se todos os bispos, se toda a igreja está contra mim, então diga que eu estou contra todos os bispos, eu estou contra o mundo inteiro. Então ele ficou sozinho pela verdade. Você pensa, acabou, né? 4 séculos depois que Jesus morreu, está desse jeito, a igreja ficou um cara só para defender a verdade, tornando-se a igreja de um homem só. Pode-se dizer, ele resistiu sozinho. Ele ficou como Estevão diante do Sinédrio. Ele não pensou: estou aqui sozinho, o grupo é pequeno, está todo mundo com medo, ninguém nem vem se juntar a mim. Cadê o restante das pessoas? Eles estão me julgando, eles vão me matar. Não, Estevão não pensou assim. Nós somos um grupo pequeno e nem temos uma união muito grande, porque eu estou aqui sendo julgado, eles estão querendo me apedrejar, mas não tem ninguém aqui. Cadê todo mundo? Cadê a igreja? Cadê aqueles que poderiam me defender, sei lá, tentar fazer uma pressão aqui? E Deus continuou agindo através de pequenos grupos por toda a Idade Média. Não acredite que durante 1000 anos ficou sem o evangelho no mundo. Isso é tolice, queridos. Sempre teve
Deus sempre teve, existia a igreja de Roma dominando tudo, o erro dominando tudo durante 1000 anos, é verdade, mas através de pequenos grupos a verdade sempre esteve no mundo, sempre preservado. Você lê a história dos valdenses, os irmãos da vida comum, sempre houve grupos de pessoas centrados no Evangelho, ainda que toda a igreja tivesse daquele jeito. Em várias partes da Europa tinha pequenos grupos, como os valdenses que eu mencionei, ali, apegados à verdade, dispostos a sofrer. Estevãos, eles se reuniam em casas, em cavernas, não tinham grandes e imensas coisas, não, mas eles tinham uma mensagem pura. Eles eram como Atanásio contra o mundo. A essência estava lá, a essência do Evangelho. E depois nós chegamos àquela personalidade gigantesca, aquela personalidade gigante, não é, da história, Martim Lutero, ficando sozinho contra toda a igreja. 15 séculos de tradições. Imagine 1500 anos de tradições, um homem se levantar e dizer: está errado. Aí eu vou dizer: cara, são 1500 anos, estão fazendo isso há 1500 anos. Você acha que as pessoas vão ficar 1500 anos fazendo as coisas erradas, pregando errado? Você acha que esses grandes líderes iam ficar 1500 anos? O Brasil só tem 500 anos, queridos, 500 e poucos anos. Você acha que essas pessoas, essa organização, essa igreja ia ficar 1500 anos? Ele disse: tá errado. E ele ficou sozinho contra 1500 anos de tradição. E ele disse: aqui estou eu, não posso me mover daqui, minha cabeça, minha consciência está cativa à palavra de Deus, não posso fazer nada, seja o que Deus quiser. Um só homem desafiando esses 1500 anos, toda a igreja, todo o poder. A igreja mandava nos reis, nos imperadores, mas a mensagem de Deus estava naquele homem. A mensagem do Evangelho estava naquele homem, estava em Lutero. E é isso que importava. Lutero era um Jacó, não tinha feito o que Jacó fez, mas era um Jacó sozinho, deitado. Toda a história dependia daquela ali. E a mesma história prossegue. As pessoas falam dos puritanos, várias pessoas confundem. Eu tento na minha vida o máximo, espalhei o máximo todo o conhecimento dos puritanos que eu podia. Mas muitas pessoas pensavam: o que havia na época dos puritanos? As pessoas malucas. Foi uma época horrível. Os puritanos foram mortos, foram queimados em fogueira, foram perseguidos, foram destruídos. Eles não venceram nenhuma batalha, segundo o mundo, que eles se meteram. Todas as batalhas que eles se meteram, eles acabaram sendo derrotados do ponto de vista do mundo. Eles não foram um sucesso. As pessoas ficam com a ideia de que a sociedade da época dos puritanos era como os puritanos. Aquela sociedade era como é hoje. Que a sociedade maravilhosa, aquelas roupas que eles usavam, até aqui no pescoço, aqueles chapéus, as mulheres, aquelas roupas maravilhosas, que sociedade decente, que maravilha. Eu estava lendo a ata da igreja de Calvino, de Genebra. Esses documentos velhos, a gente vai achando, né? Eu estava lendo lá a ata durante todos os anos que Calvino foi pastor em Genebra. Sabe, houve várias exclusões da igreja. A maioria, sabe por quê? Por adultério. Você pensava que naquela época as pessoas, aquelas pompas, as pessoas não adulteravam, né? Naquela época a pureza danada, era aquelas, sabe? O ser humano sempre foi o que foi. Sodoma e Gomorra aconteceu milhares de anos antes de Cristo. A depravação humana não tem nada a ver com essa época, ou aquela época, ou aquela época. Era um mundo igual ou pior que esse que o apóstolo Paulo viveu. Você reclama dos seus governantes, eu também, mas pensa nos governantes de Pedro, Nero, Calígula. Pensa, Paulo nunca teve um mais ou menos na vida dele toda, só bom. Morria um, tu pensava: agora Nero morreu, que bom que Nero morreu. Viu um pior, Diocleciano.
Os caras conseguiam trocar de governo e era sempre pior, sempre pior. Isso não fez Paulo fala: acabou tudo, só tem governante ruim, tudo está contra nós. Os puritanos, eles foram massacrados. Eles preferiram, chegou um determinado momento, em vir para a América desbravar, ter que viver com armas, porque eram atacados por índios, por viver no meio da mais alta civilização da época, para viver num lugar onde era cercado por índios e perigos e mortes, porque eles eram perseguidos. Mas eles foram os genuínos pregadores do evangelho da sua época escura, sabe? Século 16, 17. E você vai ver os pactuários da Escócia no século 17. É dessa maneira que Deus sempre agiu. O que ele tinha naquela época? Tinha os puritanos. E a igreja da Inglaterra era toda desviada da verdade. E aqueles poucos pastores que não concordaram com aquele desvio, então eles foram chamados de puritanos e foram expulsos, foram cancelados, foram proibidos de pregar. Chegou uma hora que eles não podiam, foram proibidos. Era como se eu não pudesse me aproximar 40 quilômetros de Campo Grande, da igreja que eu pastoreei, para que eu não chegasse nem perto, para que minha voz não fosse ouvida, não é? Mas eles eram o povo de Deus, eles eram suficientes. Como lá no Egito, aquele país enorme, aquele império. Então, o povo de Deus lá eram 75 pessoas, Jacó e sua família, só isso, no mundo inteiro. Você pensa, qual o tamanho da igreja no dia de Jacó? Aquela história maravilhosa do José. Qual era o tamanho da igreja? 75 pessoas no mundo inteiro. E para nós não podemos continuar falando indefinidamente. Você vê, no que nós devemos nos concentrar não é o número, e sim o que Deus pode fazer com o que Ele escolheu. Não é Moisés ser um velho de 80 anos que você devia estar preocupado. Será que vai dar certo? Velho, 80 anos, será que é uma boa escolha? O cara é gago, pô. Será? Vamos orar para Deus fazer uma escolha melhor. Vamos orar para Deus mandar um jovem forte, né? Crente gosta de falar umas palavras que ninguém usa. Um varão. Um varão para mudar as coisas. Será que o velhinho é melhor? É melhor. O velhinho, 80 anos, vou mandar ele lá para falar com o faraó. Será que a escolha por Abraão é boa? Velho de 75 anos, ele só sabe adorar a lua. Ele nunca buscou Deus. É ele, não é? Só 75 almas era a igreja. Mas leiam a Bíblia e vejam o que Deus fez por meio delas. Se você está aqui salvo hoje, é por causa daquelas 75 pessoas no Egito. Aquela igreja, o povo escolhido de Deus, a família de Jacó. É por isso que você está aqui, se você é salvo. Observem o mesmo princípio como vem perfeitamente exposto naquele sonho que eu falei de Nabucodonosor, não é? Aquela grande imagem da força de todos os impérios que estava naquela estátua. E uma pequena pedra sem uso e diminuta, insignificante, ela começa a rolar e ela vai rolando, e quando ela bate naquela estátua, ela despedaça todos aqueles reinos, todos aqueles impérios, e ela cresce num monte que enche toda a terra. Daniel 22, 33 e 35, 33, 34 e 35, não é? Você não deve se fixar. Aquela pequena pedra nascida em Belém, então despedaçará os reinos. Isso me traz ao fim do que nós podemos falar hoje, não é? Então, o que as pessoas deviam estar preocupadas hoje, queridos? Qual devia ser a grande preocupação? A questão não é se a igreja nos dias de Jacó tinha 75 pessoas. A questão é, você faz parte das 75 pessoas? Esse é o grande problema. Não é
Não é se, mas só ficou 7.000. Então, você não devia estar preocupado. Deus vai vencer com os 7.000 dele. Agora, você está entre os 7.000? Isso devia ser a preocupação. Então a preocupação não é pensar que Deus precisava de mais gente para fazer o que Ele quer. Ele sempre cumpre o que Ele quer. Ele sempre vence. Ele vence com um Lutero, com um Atanásio. Ele vence com 12 apóstolos. Ele vence. 120 pessoas só no Pentecostes, só isso, para se espalhar para o mundo inteiro. Então, a questão é, você, naquela época as pessoas, a questão toda era, eu estava entre os 120. Existe atualmente muitas pessoas que estão ao mesmo tempo que falam sobre a grandeza do plano de Deus, elas perdem completamente o princípio pelo qual Deus opera. Nós devemos nos dar conta de que o que nós achamos que deve ser grande para conseguir funcionar é só um pensamento extremamente mundano em nossas mentes. Nós temos que aprender que na esfera das coisas espirituais, na esfera da igreja, nada nos importa exceto é Deus que levantou esse velho de 80 anos. Deus vai estar com ele. Então o faraó está perdido. O faraó está perdido. O que? Aquela criancinha na manjedoura é o filho de Deus. Então o Império Romano não vai poder fazer nada a respeito. Não vai. Ele pode dar o seu pior. Ele pode querer matar aquela criancinha desde cedo, e pode um dia pendurar ele no madeiro, mas ele não pode fazer nada para impedir o que Deus está fazendo. Nada. Deus só precisava daquele bebê mesmo. É isso que importa. Já vimos na história de José. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, e parecia o fim, mas Deus era com José, então não podia ser o fim. Ele foi vendido, ele é um escravo, foi levado para longe, então agora tudo está perdido. Coitado do pobre José. Não, Deus está com ele. Não queremos saber como é o Egito, quão poderoso ele é, que tipo de maldades ele é capaz de fazer. É verdade, mas Deus está com José. Não importava que os seus irmãos estivessem contra ele, que Satanás estivesse contra ele, que o mundo estivesse contra ele, que a mulher de Potifar estivesse contra ele, não importava nada. Tudo que importava era que Deus era com ele, é o que a Bíblia diz. E é isso que importa para você também. Qual é o seu nome? Deus está com você. Essa deve ser a sua preocupação. Como foi pregado hoje de manhã, para você o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se é, nada mais importa. Nada está em perigo. Nada pode frustrar o que Deus vai fazer. Somos muito morosos para aprender isso, queridos. Às vezes as pessoas passam anos falando sobre a soberania de Deus e elas continuam na hora de operar na realidade, operando com os princípios naturais, mundanos e carnais. Mesmo um homem como Moisés hesitou, inicialmente, quando Deus o chamou, ele disse: eu sou um pastor, por 40 anos eu só escuto ovelha fazer bé, 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 é tudo que eu ouço. 40 anos, minha juventude se foi assim. E Deus falou: quero que você volte para o Egito, vou libertar o povo através de você. Alguém diz: tentar isso é uma maluquice. Segundo a sabedoria humana é mesmo. Um pastor de ovelha não devia lá tentar falar nada para o faraó. Um pastor não tem nada para fazer contra o poder do Egito. E Moisés disse: o que eu vou poder dizer a ele? Eu não posso ser um pastor. Na verdade eu fugi de lá para poupar a minha vida. Eu não posso. Eu não sou um bom orador. Como eu vou libertar um povo? E a resposta de Deus foi: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. É só isso que importa, queridos. O que? Só um? A questão não é essa. Quem enviou o um? O eu sou enviou você. Isso basta. Eu sou, é isso que importa. Não o fato de que você tem 80 anos, é pastor de ovelha, não é um grande guerreiro, não é nada disso.
Deus faz isso, é assim que Deus age. A mesma coisa acontece quando Moisés está diante do Mar Vermelho. Israel enfrentando o Mar Vermelho, o faraó vindo às costas. O que vai fazer? Acabou, tudo vai acabar em desgraça. E Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Como que diz? Vocês vão ver a vitória que eu vou dar hoje nesse lugar impossível, aqui onde tudo é improvável, onde todo mundo vai dizer: está todo mundo morto, sem saída, sem saída. Novamente parecia loucura. Quem era Moisés para ordenar os filhos de Israel para marchar em direção ao mar? Como ir em frente? Como ouvir alguém que diz para você: se tu está no meio de uma situação difícil, um mar na frente, um exército atrás, e o velhinho diz: vamos em frente. A sabedoria me manda falar: esse é o plano? Esse plano é maluco. E o princípio foi exatamente o mesmo quando Moisés enviou os espias para examinar a terra dos cananeus. Eles voltaram dizendo: olha, lá vivem gigantes, nós nos sentimos como gafanhotos. Em Êxodo 13:33. Todavia esse é o pensamento humano. É o pensamento humano. Só Caleb falou: Deus vai nos dar aquela terra. Não tem nada a ver com gigantes, tem nada a ver com fortalezas. É Deus, vamos lá. E há mais tantos exemplos. Você precisa se lembrar da história de Gideão. Gideão ia combater uma multidão de midianitas inumerável, mas Gideão tinha 32 mil. Tu pensa, pelo menos 32 mil é um númerozinho aqui, está pouco perto de lá, mas pelo menos se você se vê no meio de uma multidão, você se sente mais seguro, não é? Pelo menos eu estou vendo aqui, não consigo nem contar essa pessoa aqui. Mas Deus disse assim em Juízes 7:2: é muita gente para que eu esteja contigo. 32 mil, muito. Vamos diminuir. Diminuir? Como assim diminuir? Nós estávamos pensando em crescer, para tu ter a vitória, Deus. Estamos querendo te dar a vitória, mas tu quer diminuir? Eu quero diminuir, tem muita gente. Vamos diminuindo. E foi diminuindo, até que ficou 300. De 32 mil. E Deus disse: agora nós vamos. Agora eu vou vencer os midianitas. Agora eu vou mostrar a vocês como o meu plano sempre avança. E os 300 venceram o seu inimigo. E de fato eles ridicularizaram seus inimigos. E por quê? Porque Deus estava com eles. Deus estava com os 300. Não os 300 de Esparta, mas os 300 de Gideão. Sabe? Eles estavam lá. No entanto, esse princípio recebeu talvez uma das mais grandiosas expressões, eu acho, na vida de Jonatas. Teve um momento na história que Jonatas atravessou por um lugar onde ele ficou separado do exército de Israel. Na hora que ele foi voltar, ele estava sozinho, Jonatas. Só estava ele e o escudeiro dele, o cara que carrega as armas, o escudo, tal, lança. E aí ele ficou entre o povo de Israel e os filisteus. E não tinha como passar, por causa da topografia do local, sem ser visto. E o exército dos filisteus iam ver Jonatas. E Jonatas diz assim: o garoto ficou assustado, estou perdido, não tem como voltar. Saul estava preocupado: cadê Jonatas? E Jonatas estava nessa situação. E Jonatas disse: vamos passar. Vai ver a gente. Vai. E eles vão vir, o exército deles vão vir. Eu sei. Mas Jonatas disse algo incrível. Ele diz: Deus é poderoso para livrar com muitos e com um só. E 1 Samuel 14:6. E Jonatas sozinho causou um estrago tão grande no exército dos filisteus, que o povo de Israel, quando viu o que está acontecendo, e viram o que estava acontecendo, que Jonatas estava lá sozinho, no meio, lutando e vencendo e triunfando, que o povo de Israel se encheu de coragem e foi também, e ganharam a guerra. Tudo porque Jonatas disse: Deus é capaz de dar vitória com muitos e com poucos. Não tem nada a ver com Deus. Se é Deus que dá a vitória, não tem nada a ver com ser com um ou com um monte. Na verdade, esse princípio vai longe. E Davi é um dos favoritos de Deus. Davi é o grande rei de Israel. E ele fez uma das maiores asneiras, porque ele contou o povo. Fazer o censo não era errado, mas ele contou o povo para dizer: tá vendo, nós temos muitos, como a gente queria ser hoje. Para a gente impactar o mundo.
E ao fazer isso, ele estava confiando no braço do homem, não é? E você sabe como morreu milhares do exército de Davi, para Deus dizer: está vendo, um anjo meu, Davi, acaba com seu exército num momento. 75 pessoas, um bebê. Então eu digo de novo que só uma coisa que importa, que é a nossa fidelidade à palavra de Deus. Nunca olhe para o número de pessoas que acreditam na palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Nós cremos nela. Ah, mas vamos ficar numa minoria. Isso não faz a menor diferença para nós. Mas Lutero, se você defender isso, você vai ficar sozinho contra o mundo inteiro. Não faz a menor diferença. É a verdade de Deus. Deus pode salvar com muitos e com um. Não faz diferença para Deus. Deus precisa de não sei quantos mil para o evangelho. E um Lutero, eu quero fazer isso com um Lutero. Não preciso de mais de um monge para fazer isso. Não preciso mais do que um Atanásio. E ao encerrar eu faço uma pergunta para você: por que Deus age dessa forma? Ele faz isso para nos humilhar. Nós somos orgulhosos. Nós achamos nossas ideias incríveis. Nós achamos que Deus precisa de nós. Nós achamos que Deus precisa da igreja, e não o contrário. Deus está salvando a igreja do mundo. Nós achamos que Deus precisa da igreja com seus braços fortes para ajudar Ele, conduzir sua história, a história dele. Nós não temos poder de salvar uma mosca, nem a nossa alma. Se tivéssemos sucesso com batalhões, logo a gente ia dizer, mas também, né? Tem pessoas que falam assim: eu não acredito, até no meio reformado assim, não acredito em métodos, não, eu acredito que Deus é que faz o chamado eficaz. Aí depois o cara escreve um livro de método de crescimento. Como assim? Tem um método? Não é Deus que acrescenta o seu povo? As pessoas são contraditórias. E é isso que Deus quer matar em nós. Nós nunca temos, nem podemos ter sucesso por nós mesmos, por nossos números, por nossas capacidades. Deus age dessa maneira para nos ensinar: você depende só de mim. Se fosse 1 milhão, dependeria de mim. Se fosse um sozinho, dependeria de mim também. Moisés, vai lá e diz que eu sou, te enviou. É isso que importa, é quem te enviou. Quem te enviou foi eu. São só 12, foi eu que enviei vocês. 12 vai ser suficiente, porque eu quero que seja suficiente, porque eu quero que fique evidente que o poder do Império Romano não pode com 12 homens comuns, se eu enviei eles. Eu enviei meu filho, vou enviá-lo em fraqueza. Eu enviei ele, vou matar ele. É essa a maneira que eu vou salvar todos os eleitos. A fraqueza de Deus, Paulo diz, é mais forte que a força humana. Ele vai salvar o mundo com os braços abertos numa cruz. Não parece a posição de um vencedor, de um grande conquistador, das promessas que tinham sido feitas. Sabe por quê? Porque ele diz: a minha glória não darei a outrem. Isaías 40. Não vai dar à igreja, não vai dar a ninguém. A igreja, quando for apresentada, a Bíblia diz: ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar imaculados. Ele é que nos apresenta imaculados. Ele morreu para purificar para si um povo. Não é para esse povo se purificar, ser essa grande coisa. Não, ele que faz isso. Ele trabalha de um modo que torna aos olhos do mundo ridículo, loucura. Paulo diz: Deus escolheu as coisas vis desse mundo, Deus escolheu as que nada são, para confundir as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Filho de Deus, Salvador do mundo, um bebê que vai ter que ser carregado, amamentado. Absurdo, exclama o mundo. Esse é um plano péssimo. Tinha que chegar com tudo, com batalhões, com força, no palácio. Mas não é o método de Deus. Você vai insistir. Você vai insistir. Tudo que Deus fez todo o tempo não é suficiente. Aquele Jacó sozinho deitado na pedra, todo o plano de Deus dependendo daquele cara sozinho, sem nada, sem eira nem beira, com uma pedra como travesseiro. Tudo depende dele. Mas quem é ele?
é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. Não importa se Isaac é só um menino e tudo depende do que vai acontecer através dele, mas o Deus dele é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. A igreja no mundo inteiro é só 75 pessoas. Então, mas lá estava Jacó, ele é o Deus de Jacó, é isso que importa. Vocês não verão nada em nós, senão o mundo, quando olha para nós, só vai ver nossa fraqueza, nosso fracasso. Foi assim que o mundo olhou para o Filho de Deus, fraco. Se você é forte, desce da cruz. Se você é alguma coisa, faça alguma coisa. E Deus está fazendo isso hoje. A sua preocupação não é, mas se a verdade for assim, então várias igrejas estão fora. E daí? E daí? Se Lutero estivesse certo, então 1500 anos de tradições estavam erradas? Estavam. E daí? E daí o plano de Deus, aconteceu o que com ele? Nada. Estava exatamente onde Deus queria. Ele tinha um Lutero, porque ele quis, como quis um Abraão em Ur. Chamou um Moisés. Ele nos reduzirá, como reduziu Gideão. É muita gente, menos, e esses 300 não vão precisar nem de arma, vai com cântaro, vai tocar. Ele nos reduzirá até quando nos pusermos de joelhos confessando a nossa total impotência. Enquanto nós acreditarmos que se todos nos unirmos e formos uma irmandade poderosa da igreja no mundo e vamos mudar o mundo, enquanto nós acreditarmos que a igreja muda o mundo e não Deus salva a igreja do mundo, nós estamos fora da verdade de Deus. Mas eu não posso, já devia terminar sem ressaltar isso. O que importa é que percebamos e entendamos o que Deus pode fazer com aquilo que Ele escolheu, aquele pequeno número, aquele Moisés, sabe, aquele Abraão, aquele Jacó, aquele Lutero, aquele Atanásio. E Ele tinha feito uma promessa a Abraão antes de Isaac nascer: Sara, tua mulher, te dará um filho. E tinha prometido que daquele filho ele produziria uma nação. De que tamanho? Bem, Deus disse a Abraão: você pode contar as estrelas. Naquela noite que eu disse que se alguém visse Abraão saindo, não ia pensar que o destino da história, do universo, da eternidade estava acontecendo ali diante dele. Ia pensar: isso é um comum velhinho olhando para o céu. O que isso muda a vida? Nada. Aquilo ali era um ponto totalmente. E ele disse: a nação será inumerável. Mas como, Deus? Eu nem tenho filho. E se eu tiver só um filho da minha velhice, como isso vai acontecer? Então, a igreja é um remanescente nesse país, a verdadeira igreja é um remanescente no mundo. Só uma pequena parte se diz cristão nominal, e ainda entre esses muitos são nominais, e só uma parte realmente redimida, regenerada. Nós somos nulidades insignificantes, um pequeno remanescente neste mundo moderno, com poder tecnológico, e muitas pessoas perdem a esperança, elas ficam tensas, elas estão nervosas, elas não têm paz, elas ficam desesperadas que elas vão sair desse mundo, e elas não deixaram o mundo no estado que devia estar. Ela achou que era ela que ia fazer isso, sabe? E eu reitero: aprendam esse grande princípio. 75 pessoas, essa era a igreja. Mas quanta coisa Deus fez através daqueles 75. Jesus veio ao mundo, você está aqui hoje, tudo a partir daquele pequeno e diminuto grupo. Então você está deprimido, você acha que a igreja está sob risco, que a verdade de Deus está sob risco, você acha que a causa de Deus pode estar perdida? A resposta é que Deus sempre começa de maneira que parece diminuta, não é? E o ápice disso é que aquele bebê, não é aquela pedra
que Nabucodonosor sonhou, que Daniel diz, interpreta. Aquele pequeno bebê é aquela pedra que despedaçará todos os impérios, todas as nações. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória do Pai, no céu e na terra. E Deus chegará até a isso sem depender de ninguém, a não ser do seu braço forte. Não foi os números, não foi os poderes, não foi a sabedoria humana. E o fim desses pequenos diminutos começos de Deus é esse. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e todos se prostraram diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. Ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Esse é o fim da história de Deus, é a história de Deus. O pequeno, insignificante e remanescente veio a ser esse final retumbante que você vê aqui. Jesus reinará por toda a eternidade, derramando delícias sem fim de tudo que Ele é e que o Pai desfrutava eternamente sobre a sua igreja. E nada, há uma só coisa que você deve se preocupar nesse domingo: você faz parte desse grupo, faz parte desses que Deus chamou. É isso, não se preocupe com o tamanho. Os valdenses não tinham que se preocupar se naqueles dias eles eram muitos ou poucos. Não. Jacó não devia, Abraão não devia ficar: mas só eu no mundo creio em Deus, meu Deus, e agora? Como pode? Então, ele não devia se preocupar com isso, não é? Ele devia se preocupar com a mão que estava conduzindo a história. E muitas das vezes é isso. O povo de Deus foram poucos, desprezados, viveram em cavernas, perseguidos, queimados, torturados, mas a única coisa que importa é: Deus era com eles, Deus era com os puritanos. Essa é a única coisa que importa. Será que eu devo pressionar minha pergunta, encerrando, e você é um dos que compõe o povo de Deus? Então tudo está bem. Se você não é, não há nenhum outro plano que possa te salvar. Você pode fazer parte de uma grande multidão, pessoas inteligentes, poderosas, mas teus pecados vão te alcançar. Coisas gloriosas, as coisas gloriosas de Deus dependem do braço forte de Deus. Isso nos faz ousados. Fez Lutero ousado, não, sabe? Fez Atanásio ousado. Fez já Moisés por fim ir lá e falar com o faraó sozinho mesmo. Fez Abraão sair da sua casa. Fez Jacó voltar. Fez aquelas 75 pessoas no Egito se transformarem numa nação, serem escravizadas, mas Deus tinha dito que depois de 400 anos eles iam sair de lá. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai ter bom êxito. Deus não pode ser derrotado pelas criaturas que Ele sustenta.
Ele não faz parte da história, nem tem domínio da história. A história é a história de Deus. Não tem outra pessoa escrevendo, não tem outra pessoa disputando capítulos. Ele reinará, aconteça o que acontecer. Pastor, o que vai acontecer nos próximos 50 anos? Não sei. O que importa? Não acontecerá nada que colocará em risco o que Deus está fazendo. Os puritanos poderiam pensar, do jeito que está, só temos nós, estão matando todo mundo. Como vai ser daqui a 300 anos? Vai ser Jardim da Luz. Vai ser outras igrejas espalhadas pelo mundo. Vai ser o que Deus quiser. Mas sempre Deus vai triunfar. Sempre. Ele reinará, aconteça o que acontecer. Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. Ele dizia: eu nunca vou abandonar vocês. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos, até a história, até a última página dessa parte da história, porque a verdadeira história está por vir. E se nós sofremos com Ele agora, a Bíblia diz: reinaremos com Ele. Certifique-se de que pela graça soberana de Deus você pertence a esse pequenino grupo, e isso deve ser totalmente suficiente para a tua paz, ousadia para pregar a verdade, mesmo que você ficasse sozinho no mundo. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.